Muito bem, meus irmãos, já é quase Natal. E a gente deixa o culto hoje, ao término aqui da programação de hoje à noite, a gente já vai para casa se organizando para poder encontrar nossos familiares, nos unirmos e celebrarmos juntos o Natal. Eu confesso aos irmãos que essa data é uma data que traz sempre muita alegria ao meu coração, porque a gente pensa exatamente sobre o nascimento de Cristo, sobre aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas, e quando a gente olha para as casas, eu atento muito para isso, né? As casas iluminadas, isso nos remete a essa alegria da luz de Cristo que vem e que ilumina a nossa vida, nos dá direção. Então, é um período assim que todo o enfeite, todo o movimento em torno do Natal traz alegria. Mas precisamos compreender que nem todos aqueles que estão enfeitando suas casas, que estão preparando a ceia, estão tendo uma compreensão adequada dessa data, daquilo que deveria se comemorar. E aí a gente não vai nem entrar no mérito da data, né, se é realmente a data do aniversário do nascimento de Jesus. Nós sabemos que Jesus nasceu e sabemos que não foi no dia 25 de dezembro. Então, são duas certezas que nós temos, mas a celebração do Natal, a celebração do nascimento de Cristo é algo importante, desde que a gente entenda exatamente aquilo que estamos celebrando. Então, eu quero compartilhar com os irmãos o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 14, e, a partir desse texto, eu quero pensar com os irmãos sobre o tema, a mensagem do Natal, porque o Natal, ele nos traz uma mensagem, e nós precisamos entender que mensagem é essa. O texto nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 14, o texto está na tradução da NVI, e o texto diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, rogamos ao Senhor em nome de Jesus, que apliques a tua palavra aos nossos corações, que pelo teu Espírito que habita em nós, sejamos conduzidos ao entendimento. E, ó Deus eterno, se alguém entre nós, aqui nesse lugar de culto, ou sendo alcançado por essa mensagem, por essa transmissão, em qualquer outro lugar, mas que ainda não tenha confessado Jesus como Salvador, que o teu Espírito Santo, cuja a missão é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa abrir o entendimento dessas pessoas, para que entendam de fato a mensagem do Natal e permitam que seja Natal em seus corações, através do nascimento de Jesus em suas vidas. É a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? A mensagem do Natal. O texto que nós acabamos de ler, Evangelho de João, ele se diferencia dos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, no que diz respeito à descrição
do ministério de Jesus e, muito particularmente, do nascimento de Jesus. Quando João escreve o Evangelho, ele escreve a uma sociedade influenciada pela cultura grega. Esse povo não tinha conhecimento das promessas do Velho Testamento, então, Deus não iria usar o seu servo para falar àquele povo a respeito de uma promessa que eles não conheciam. Mas João, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai fazer uso de um conhecimento e de uma crença que aquele povo tinha para comunicar-lhes Jesus Cristo. Ele começa dizendo: no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo, em uma outra versão. A palavra traduzida aqui é a palavra logos. A cultura grega tinha essa crença, essa convicção de que tudo o que existe teve como origem essa fonte que é sagrada, que é toda e completamente santa e perfeita, que eles chamavam de logos, a essência, a origem de tudo. Mas eles também criam que esse logos, essa essência divina e santa, ela não podia se comunicar com a matéria. Porque eles diziam, aquilo que é espiritual é completamente santo e perfeito. Mas a matéria, ela é corrompida, ela é má. E então, aquele que é santo, ele não pode nem criar e muito menos se envolver com o que é material. Então, eles acreditavam que essa essência divina teria criado deuses menores, e esses deuses menores teriam, então, criado a matéria. E aí o conceito deles é de que o homem vai voltar a se encontrar com Deus na medida em que ele evolui no seu conhecimento filosófico, nos seus estudos, na sua reflexão a respeito de Deus, e quando ele se livra da matéria, que é o corpo. Essa era a ideia daquele povo. E aí, João ele vai falar sobre a vinda de Jesus. E ele diz, no princípio era o Logos, a essência da vida. Aquele que criou todas as coisas. Ele estava com Deus e era Deus. Mas ele veio a nós. Ele se tornou carne e habitou entre nós. A cultura grega não tinha essa compreensão. Então, celebravam a existência de um Deus criador, de um Deus que era a origem de todas as coisas, mas não conseguiam compreender a presença desse Deus entre nós. Às vezes, quando eu olho para a maneira como as pessoas celebram o Natal, eu imagino que talvez estejam influenciados por uma crença semelhante a essa. Deus existe, e na hora em que as pessoas estão com dificuldades, até aqueles que em algum momento se professam ateus, na hora do aperto eles dizem, ai meu Deus, porque desejam que essa divindade, esse Criador de todas as coisas, naquele momento seja real e o socorra. Mas no dia a dia, a vida é dirigida em outra direção. Na direção não da celebração e na busca do conhecimento, do entendimento da vontade, do desejo de servir a esse Deus, mas a vida é dirigida no sentido de satisfazer aos próprios desejos. Perdi um tio já há muitos anos, morreu jovem, e desde a sua juventude, segundo palavras dele mesmo, ele nunca tinha conseguido ver um Natal passar. Nunca tinha conseguido participar de uma ceia familiar, porque ele começava a beber e se embriagava, e antes das festividades começarem, ele estava caído já, e morreu por causa disso. A busca dele no dia do Natal, na celebração de Natal, era satisfazer o vício que ele tinha. Outras pessoas talvez sejam mais comedidas no que diz respeito à bebida, mas tudo aquilo que planejam para esse dia, para essa data, não tem a ver com Deus, não tem a ver com Jesus, não tem a ver com a vinda de Jesus, a revelação do Emanuel, Deus conosco, mas tem a ver com as próprias satisfações, com os próprios desejos, com os próprios prazeres.
preparam uma festa que não é para Deus, que nem se lembra de Deus, uma festa que é para si mesmo, que é para satisfazer as próprias necessidades, expectativas ou para impressionar os outros. Quem vive o Natal desse jeito não compreende a mensagem do Natal e, por isso, não se apropria dela e não se beneficia dela. Nessa noite, então, eu gostaria de convidar os irmãos para que pensemos sobre a mensagem do Natal, a fim de que, saindo daqui, estejamos não só comprometidos em viver aquilo que é o Natal, mas tendo essa oportunidade, sermos porta-voz de Deus entre os nossos familiares, fazendo-os refletir sobre o Natal e sobre a mensagem do Natal. A mensagem do Natal, em primeiro lugar, ela nos convida a celebrar a eternidade dentro do tempo. O Deus que habitou na eternidade, o salmista no Salmo 90, ele diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. Infinitamente antes de qualquer coisa existir, tu és Deus. Infinitamente depois de todas as coisas terem sido chamadas à existência, tu continuas sendo Deus. O Deus que é eterno entrou na história e no tempo. Então, a primeira mensagem do Natal é essa, nos convida a celebrar a eternidade dentro do tempo. E aí o texto que nós lemos, versos 1 a 3, nos dizem assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E no verso 14 ele diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, o universo criado nos dá conta de uma história de amor de um filho por seu pai. O universo foi criado por Jesus Cristo e foi criado para a glória do Pai, que é Deus. Essa é a história que o universo criado nos conta. Uma história de amor. O Filho cria todas as coisas para a glória do Pai. A criação comunica a glória do seu Criador. Cada detalhe da criação, sua dimensão, sua beleza, sua diversidade, tudo foi criado para a glória de Deus. Algo fantástico que chama a nossa atenção, e o nosso saudoso Adalto Lourenço chamava a nossa atenção para isso, né? Quando ele nos mostrava as fotos tiradas pelos telescópios, os poderosos telescópios, né? O Hubble é um deles, e mostrando a beleza do universo que os nossos olhos nus não conseguem ver. A beleza de um universo que até pouco tempo a gente não fazia ideia de que existia, mas que sempre esteve lá desde a criação. Foi criado com essa beleza toda para quem? Se nós não conseguíamos ver, isso foi criado para a glória de Deus. Tudo que foi criado pelo Filho para a glória do Pai. O planeta Terra e o ser humano são uma pequena parte dessa criação. O que não significa que seja de pouca importância. Na verdade, é a parte mais importante de tudo isso. O salmista, no Salmo 8, ele vai dizer assim, a partir do verso 3, quando eu contemplo os céus, os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto, o que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Mas o salmista segue dizendo, olha, mas pouco menor do que os anjos o criaste, de glória e de honra o coroaste, e ele vai citando essa maneira especial como Deus lida com o ser humano, de modo a que o homem, criado por Deus, ainda que pequeno comparado com a criação, pudesse explorar e dominar toda essa criação. Então, quando nós falamos sobre o planeta Terra, e quando nós falamos sobre o ser humano criado, nós não estamos falando sobre algo sem importância, mas comparado a todo o universo, algo tão pequeno. O homem, então, olha para o universo
e se sente na obrigação de decifrá-lo, de conquistá-lo, e talvez se deixe seduzir pela ideia de que esse universo é dele, que ele é o centro do universo, que ele é a coisa mais importante do universo, mas não é. O universo foi criado pelo Filho para a glória do Pai. É para isso que o universo foi criado. A pessoa importante nessa história é Deus, Deus o Pai. O universo foi criado pelo Filho e foi criado como um presente para o Pai. Então, é essa história que o universo criado nos conta. Mas há uma segunda história sendo contada, não pelo universo criado, mas contada pelo Criador. O planeta Terra, em comparação com o universo, seria menos que um grão de areia comparado com a imensidão de um mar. Menos que um grão de areia. Mas aí o Criador decidiu habitar nesse grão de areia. O Eterno se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Criador do universo, se fez homem e nasceu aqui. 1 João capítulo 1, versos 1 a 4, o texto diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está falando sobre a experiência que ele teve com Jesus. E ele diz: nós, os discípulos, nós convivemos com ele. Ele que é a fonte de todas as coisas, ele que é a fonte da vida, que é o Criador, ele se fez carne, ele habitou entre nós, nós o conhecemos, nós conversamos com ele, as nossas mãos puderam tocar nele, mas ele é a fonte de toda a vida. Ele nasceu aqui, João está dizendo, eu fui testemunha disso, eu convivi com ele. Deus nos amou e por isso ele veio a nós. Então, a primeira mensagem do Natal, ela nos convida a celebrar a eternidade dentro do tempo. Não estamos celebrando apenas uma data festiva, nós estamos celebrando o Deus que escolheu nascer nesse planeta, por amor a mim e por amor a você. Porque Deus nos amou, ele veio a nós. A segunda mensagem do Natal nos convida a celebrar a luz que dissipa as trevas. E aí João, a partir do verso 4 do capítulo 1, ele diz assim: nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A mensagem do Natal nos convida a celebrar a luz que dissipa as trevas. Jesus não veio ao mundo a passeio, e a sua vinda não lhe trouxe nenhum prazer, a não ser o prazer de glorificar ao Pai e cumprir o seu propósito. Então, às vezes nós pensamos no sacrifício de Jesus como aquele momento em que ele estava na cruz, mas o sacrifício de Jesus começa quando ele decide esvaziar-se a si mesmo e nascer aqui nesse mundo. Ele nasce nesse mundo e ele respira, como toda criança que nasce, o ar entra pela primeira vez nos pulmões e dilata, e dói, e arde, e ele chora.
o eterno Criador de todas as coisas, que nunca experimentou a dor, nunca teve falta de nada, agora sente a dor dos pulmões que se dilatam e sente a dor da fome. Ele cresce, ele sente todas as dores, todas as limitações. Ele se dá por nós a partir do momento em que ele nasce. Ele faz isso por causa de nós, por amor a nós. Então, o único prazer de Jesus estando aqui é o prazer de glorificar a Deus e cumprir esse propósito, o propósito de abrir para nós um caminho de salvação. Jesus veio ao mundo por causa das trevas que estavam no mundo, trevas da ignorância espiritual, da cegueira, da corrupção, as trevas da dor, do sofrimento, da mentira que escraviza. Quando ele diz que veio para trazer liberdade, é porque estamos escravos da mentira, mentira a respeito de Deus, mentira a respeito de nós mesmos. Então, quando falamos sobre Natal, nós falamos sobre essa luz que vem dissipar as trevas e trazer conhecimento que traz liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele veio para fazer brilhar a sua luz e dissipar as trevas. Muito já se sabia sobre Deus por causa da sua revelação progressiva. Deus, desde que o homem peca, Deus busca o homem, Deus se revela ao homem. Deus separa Abrão e, através dele, faz uma nação, para que, através dessa nação, ele se revele, seja uma nação sacerdotal, e ele comunique o seu amor e a sua graça ao mundo inteiro. Então, muito já se sabia a respeito de Deus, porque ele vem ao longo da história se revelando, através das mensagens dos profetas e dos sinais que ele realizou no meio do povo. Mas é em Jesus que Deus nos traz a sua máxima revelação. É em Jesus que Deus se revela plenamente ao ser humano, naquilo que o ser humano pode e precisa conhecer de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O texto está dizendo que quem olha para Jesus, quem conhece a Jesus, conhece o próprio Deus, o Deus Pai, o Deus eterno, todo-poderoso. A Bíblia afirma que Deus é luz. Em 1 João capítulo 1, verso 5, o texto diz: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz, e em Jesus a luz de Deus brilha no mundo para iluminar a mim e a você, para nos fazer enxergar a realidade que nos cerca, a condenação que estava sobre nós antes de crermos em Jesus, a mão salvadora de Deus estendida a nós através de Jesus Cristo, a bênção que nos alcança em Cristo e que é eterna. João capítulo 8, verso 12, o texto diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus vem para iluminar o nosso entendimento e o nosso caminho, para que possamos caminhar para Deus. A mensagem do Natal nos convida a celebrar a luz que dissipa as trevas. A partir do primeiro Natal, Deus se deu a conhecer. Sua luz traz esperança, esperança de vida sem trevas. A luz que brilha, dissipa as trevas e nos mantém iluminados e dirigidos. Por fim, a mensagem do Natal nos convida a celebrar a vida que vence a morte. Versos 12 e 13 do Evangelho de João, capítulo 1, nos diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqueles que creram em Jesus experimentaram um novo nascimento, o nascimento de Deus. O Natal nos comunica isso.
É a mensagem que nos convida a celebrar a vida que vence a morte. O conhecimento de Deus não é apenas para nos informar, mas sim para nos transformar, e nos transformar em filhos de Deus. A Bíblia não é um mero livro de regras religiosas. A Bíblia é a revelação do Deus eterno ao coração do homem, com o objetivo de que o homem conheça a Deus, ame a Deus, se deixe transformar por Deus e viva em comunhão com Deus. Deus quer transformar as nossas vidas. Isso não tem nada a ver com religião. Natal não é religião. Evangelho não é religião. Quando nós pensamos em religião, nós pensamos em algo que é essencialmente humano. É algo que parte do homem. O homem que imagina a existência de Deus e nem sempre a sua imaginação está alinhada com a verdade de Deus, mas ele imagina a existência de Deus, ele idealiza uma forma para esse Deus, imagina algumas vontades que esse Deus tenha, que na verdade estão muito mais alinhadas à própria vontade desse homem, e ele cria rituais de modo que através daqueles rituais ele acredite que esteja agradando a esse Deus e por isso podendo desfrutar dos benefícios dessa relação. Isso é religião, algo que nasce na mente do homem e se desenvolve através das ideias e das ações humanas, coisas que não mudam a situação do homem que está morto nos seus delitos e pecados. Então, a religião ela pode ter seus rituais completamente errados, ou pode ter os seus rituais devidamente ajustados àquilo que é a verdade de Deus, mas a religião não muda a realidade do homem pecador, separado de Deus, condenado à morte eterna. Não é a religião. Não é a religião evangélica. Não é a religião que se manifesta ou que se apresenta através das doutrinas ou das práticas das igrejas batistas, da Igreja Batista no Granbury. Não é isso que leva o homem para o céu. Então, você abraçar as práticas, se comprometer com os desafios, se tornar membro da Igreja Batista do Granbury, não garante a você a salvação. Quando falamos sobre salvação, quando falamos sobre solução para o problema do pecado, nós não falamos sobre religião, nós falamos sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Natal é a manifestação da vida que produz vida. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A palavra misericórdia nos remete ao fato de que nós merecemos algo ruim, mas que porque Deus é misericordioso, Ele nos dá algo bom. Nós não merecemos a salvação, nós não merecíamos que Jesus nascesse aqui, que Jesus morresse por nós, nós não merecíamos a mão salvadora de Deus estendida a nós. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele tomou essa iniciativa. Deus faz isso por nós, sem que mereçamos e sem que possamos contribuir para que essa obra aconteça. Eu não mereço e eu não tenho como fazer nada para tornar essa obra melhor ou pior. Eu não tenho como fazer nada para que, de alguma forma, essa obra me alcance. Eu apenas preciso aceitá-la, aceitar aquilo que Deus fez. Natal se faz realidade por iniciativa de Deus, por amor de Deus, para nos trazer salvação e transformar as nossas vidas. Verso de número 13 de João 1, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A mensagem do Natal nos comunica a salvação.
Quando celebramos Natal, portanto, precisamos nos lembrar disso. Não do dia 25 de dezembro, mas do fato de que essa celebração nos faz lembrar de que Deus nos amou e Deus veio a nós. Essa mensagem do Natal nos mostra que a eternidade entrou no tempo, por minha causa e por sua causa, para nos alcançar. A mensagem do Natal nos comunica que a luz dissipa as trevas. Eu estava em trevas, as trevas da ignorância, e por muito tempo, por mais de 18 anos, eu vivi assim, acreditando que fazia com as minhas ações e os meus rituais religiosos, que eu fazia algo que agradava a Deus, quando na verdade eu estava caminhando na contramão de Deus. Mas a luz veio e me iluminou e dissipou as trevas da minha ignorância e me fez entender o amor de Deus. A mensagem do Natal nos comunica que a vida vence a morte. E quando eu recebo a vida que há em Cristo em mim, então Ele, que é a ressurreição e a vida, passa a habitar em mim. E eu não temo mais a morte, mas eu aguardo novos céus e nova terra. A última música que o grupo de louvor cantou aqui nos fala sobre essa expectativa, né? A expectativa da volta do Senhor. A gente tem essa esperança porque Cristo habita em nós, porque a luz dissipou as trevas das nossas vidas, porque um dia se fez Natal em nossos corações. Na história, Jesus nasceu. Entrou na história, uma data específica ele nasceu. Mas é necessário que se faça Natal no coração de cada pessoa. Então, o meu Natal foi diferente do seu. O meu Natal foi num sábado da semana chamada Santa, do ano de 1988, na quadra poliesportiva da cidade pequenina de Mendes. Ali se fez Natal no meu coração. Já se fez Natal no seu coração? Jesus já nasceu no seu coração? Se ainda não, ele precisa nascer aí. Porque quando Jesus nasce no coração, então nós também nascemos de novo. E esse nascimento nos faz ter garantia de vida eterna. Não há uma mensagem para ler, para ouvir. O que nós temos é o Cristo que precisa nascer nos nossos corações. Eu preciso celebrar o Natal, mas eu preciso permitir que se faça Natal em mim. Eu quero convidar os irmãos a fecharmos nossos olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. E talvez nós tenhamos pessoas acompanhando essa transmissão. Não importa onde você esteja, se você está em casa, se você está em um ambiente público, se você está dentro do seu carro, não importa onde você esteja, se você está acompanhado de mais alguém ou se está sozinho, esse é o momento de nós orarmos e de nós pedirmos ao Senhor que traga esse entendimento aos nossos corações. Nós podemos terminar esse culto, ir para casa, preparar aquelas comidas gostosas, na véspera de Natal, então, montar aquela mesa bonita, reunir a família, comer, e a vida continuar do mesmo jeito. Ou nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, entra na minha vida hoje, transforma o meu coração hoje, eu quero que se faça Natal em minha vida. E então, orando assim, tudo muda. E aí a festa maior não vai ser a festa dos alimentos, da mesa bem arrumada. A festa maior é a festa que está acontecendo dentro do coração. E a festa está acontecendo no céu, porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai que está nos céus, quão bom, Senhor, é podermos falar da Tua Palavra, e falando da Tua Palavra,
podermos nos apropriar dessa verdade bendita. Jesus nasceu, se fez Natal, e Jesus operou essa obra de salvação, que permite que através da fé, se faça Natal em nossos corações. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Louvamos o Teu nome porque em muitos corações aqui, que estão reunidos aqui, em muitos corações que estão acompanhando essa transmissão, já se fez Natal. Já estamos vivendo essa alegria da luz que dissipou as trevas da nossa vida. Já estamos seguros nas Tuas mãos. Mas talvez, ó Deus, ainda aqui nesse lugar, nessa casa de oração, haja alguém que ainda não confessou Jesus, que tem celebrado as festas de Natal, mas que em seu coração o Natal ainda não é realidade. Talvez haja alguém assistindo essa transmissão agora, talvez já com todos os preparativos do Natal organizados, mas que ainda não viveu a experiência de ser Natal em seu coração. O que nós te pedimos em nome de Jesus é que toque nesses corações, que pelo poder do Espírito Santo, seus olhos sejam abertos, seu entendimento seja esclarecido, as barreiras sejam removidas, e então, ó Deus, possam confessar Jesus como Salvador. Opera isso, meu Senhor, que essas pessoas possam declarar que reconhecem que são pecadores, que possam declarar que entenderam que é o Natal e que querem ter Natal em seus corações, que possam confessar que creem na morte e na ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, e que creem que esse sacrifício foi para o perdão dos seus pecados, que é a obra do Senhor, que o Deus eterno se fez carne e habitou entre nós, e morreu para que pela sua morte pudéssemos ter vida. Deus Todo-Poderoso, nós te rogamos em nome de Jesus, que operes nos corações para que nessa noite se faça Natal, que Jesus nasça nos corações, e que o teu povo, ó Deus eterno, não só celebre aqui e agora essa bênção do Natal, mas que possam levar em seus lábios, não apenas em seus corações, mas possam levar em seus lábios essa mensagem, para compartilhar na noite de Natal, junto com seus familiares, para que, mais do que uma bela festa, para que haja salvação em suas famílias. Opera assim, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, aleluia. A igreja continua orando, e eu quero dar a você essa oportunidade. Eu não sei se há alguém entre nós que ainda não confessou Jesus como Salvador. Hoje é dia 22, estamos quase na véspera do Natal, mas essa noite pode ser Natal na sua vida. Se você orou, se você entendeu a mensagem, se você deseja de coração que Jesus nasça no seu coração, se você deseja que a luz dele brilhe na sua vida, se você deseja ter essa segurança eterna, você só precisa comprometer o seu coração. Você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Você entende que é pecador, mas que o seu pecado separa você de Deus? Você deseja viver uma vida diferente, uma vida comprometida com Deus? Você deseja que Jesus habite no seu coração, que reine na sua vida como Senhor e como Salvador? Se você crê em tudo isso, se você diz, olha, eu quero essa salvação para mim, eu quero viver com Deus, eu quero que seja Natal no seu coração, então se você crê dessa forma, a Bíblia diz que se o coração crê e a boca confessa, então há salvação. Você crê? Então levante a sua mão
e diga: a partir de hoje eu sou de Jesus. Alguém nessa noite? Deus abençoe aquele menininho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pode baixar sua mão, querido. Jesus disse: deixe vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. O Calvin está dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero que Jesus reine na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Deus leva a sério a decisão das crianças. Há mais alguém nessa noite que queira levantar sua mão dizendo: a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor? Deus abençoe aquela outra criança do lado do Calvin. Eu não sei o nome dele, mas está ali do lado do Calvin. Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão. A oferta de Deus é essa oferta que todos entendem. O Antônio está ali assim, discretamente levantando a mãozinha dele também, dizendo: eu também quero Jesus. A mensagem de Deus é uma mensagem simples. As crianças entendem. E elas dizem: olha, isso me parece bom. Ter Deus cuidando da minha vida é algo bom, eu quero isso para mim. E a criança não tem barreiras. O adulto às vezes tem, fica pensando: o que os outros vão pensar? Como é que vai ser daqui para frente? Eu não estou preocupado com aquilo que vai acontecer com a minha vida nos dias que se seguirão até a volta de Jesus. A minha preocupação era estar longe dele. Depois que eu coloquei minha vida na mão dele, agora eu sei que ele cuida de mim. Há mais alguém que queira entregar a vida a Jesus nessa noite? Eu gostaria de convidar essas crianças que viessem aqui à frente, pode ser? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Antônio, Calvin e Benjamin. Antônio, Calvin e Benjamin. Irmãos, eu gostaria muito de ter ouvido o Evangelho na idade em que essas crianças estão ouvindo. Muitas dores que eu sofri na minha infância, na minha adolescência, eu não teria sofrido. Louvado seja o nome do nosso Deus. Precisamos cuidar dessas crianças e precisamos discipulá-las. Criança na igreja não é para a gente tomar conta e distrair. Criança na igreja é para a gente evangelizar, conduzi-los a um crescimento espiritual. Porque quando Jesus diz: faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, Jesus não disse: faça isso a partir dos 18 anos, a partir dos 20. Ele diz: faça isso a partir do momento em que alguém pode ouvir a mensagem, entender e crer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida do Benjamin, pela vida do Calvin, pela vida do Antônio. Crianças que ouviram a Tua palavra e disseram: nós queremos isso. Nós queremos que seja Natal não apenas na sala da nossa casa, não apenas na mesa da nossa casa, nós queremos que seja Natal no nosso coração. Deus, toma a vida dessas crianças em Tuas mãos, Senhor. Faz o Teu Espírito habitar nesses corações e guarda-as, Senhor, para que nada nem ninguém possa corromper o caminho dessas crianças. Abençoa os seus lares, Eterno, para que tenham adultos responsáveis e cuidadosos para zelar pela vida espiritual dessas crianças. E abençoa a Tua igreja, Senhor, para que com responsabilidade possamos investir na vida dessas crianças, para que conheçam o Senhor de forma profunda e a alegria de seus corações cresça na medida em que conhecem do Senhor. Louvo o Teu nome, ó Deus, porque se fez Natal no coração dessas crianças. Abençoa-as, ó Deus, e pedimos assim, tendo a certeza de que o Senhor já está fazendo isso, mas como expressão da nossa fé e da nossa confiança de que o Senhor cuida dos seus. Abençoa-os, é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém? Muito bem, se alguém quiser sair do seu lugar e vir aqui dar um abraço nessas crianças, dando a eles as boas-vindas à família de Deus, esse é o momento.